bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Caras, segunda-feira, 11 horas da manhã, e vamos começar a semana falando de saúde. Você sabe que o programa Saúde Você sempre traz novidades, e agora a gente vai falar de um tema muito importante, porque todo mundo, olha, se você não sentiu dor na coluna, você ainda vai sentir. E tem vários tipos de tratamentos, mas hoje o Dr. João Bergamaschi, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo Seja ótimo. bem-vindo ao programa. Obrigado, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutor, nós vamos falar de um tema muito importante. O programa sempre traz novidades, mas a gente vai falar do que tem de mais atual no mundo quando a gente fala de tratamentos de dores e principalmente da coluna, que é muito comum, né? Exato, e com a pandemia agora aumentou muito, né, os problemas na coluna de uma forma geral. As pessoas mais sedentárias, as pessoas em casa, as pessoas cuidando menos da sua coluna, então o número de pessoas com problemas na coluna aumentou de uma forma significativa. Até porque eu imagino a pessoa trabalhando em casa, ela trabalha deitada no sofá, a posição não deve ser das melhores, né? E aí começa a dar aquela travada e ainda não pratica exercício físico. O home office é uma combinação estranha, né? Porque a cadeira da casa, cadeira da sala, a mesa da cozinha, com a estante do quarto, então ergonomicamente é péssimo. Prejudica muito. Se bem que as pessoas aprenderam a fazer home office no início da pandemia era muito pior. Hoje eu acho que as pessoas estão mais conscientes e eu acho que isso ajudou demais aí a questão de até diminuir um pouco agora a incidência de dores nas costas. Eu acho que é porque as pessoas estão vivendo tanto esse momento de quarentena, de pandemia, que começaram a procurar atividades, coisas para fazer. No começo as pessoas ainda estavam meio que vai durar pouco tempo, né? Mas só que acabou durando aí, já estamos mais de 1 ano e meio, né? Exatamente. Então as pessoas acabam buscando uma rotina diferente. Doutor, agora a gente falando de cirurgia endoscópica, o que é? Vamos entender primeiro o que é, para depois a gente entender quem pode fazer. Legal, então assim, a cirurgia de coluna ela está passando por uma revolução, por uma transformação que as outras especialidades médicas talvez já tenham passado. Sim. Então cirurgia de joelho, por exemplo, hoje é difícil a gente falar em cirurgia de joelho, de um menisco ou ligamento, uma cirurgia aberta, convencional, tudo por vídeo. A cirurgia de ombro também, lesão do manguito, as robóticas rotador. que falam, né? A robótica ainda é uma evolução da cirurgia por vídeo. Sim. Tá? Então, cirurgia de vesícula, hérnia umbilical, alguma cirurgia intestinal, hoje, cirurgia urológica, hoje é feita através realmente de robô. A cirurgia de coluna, até pouco tempo atrás, a gente fazia somente procedimentos abertos, convencionais. E as pessoas têm medo. Tem medo, e isso, na verdade, é por conta do medo, não só de uma lesão neurológica, mas o medo da recuperação, que a recuperação, ela realmente era um pouco demorada. Agora, hoje, para tratar hérnia de disco ou fazer uma descompressão de alguma raiz ou algum nervo que está causando algum sintoma naquele paciente, limitação, a gente consegue fazer através de um procedimento por vídeo, que é a endoscopia de coluna. Então hoje a gente não precisa abrir aquele mais corte, o paciente, né? Não precisa fazer corte, tá? Obviamente tem casos que a gente precisa ainda fazer alguma substituição de alguma estrutura. É isso que eu quero entender. A gente está falando de uma novidade, mas é importante procurar um especialista para saber se você tem indicação, porque ainda, em alguns casos, é necessário fazer a tradicional, aquela convencional com uma incisão maior, né, doutor? Exato, porque se existe uma degeneração tão acentuada em alguma estrutura, alguma frouxidão de alguma estrutura ou algum segmento da coluna, aí talvez a gente precise fazer em um caso ou outro a substituição do disco, fazer alguma fixação de uma ou duas vértebras, Sim. Mas a grande maioria dos casos de hérnia de disco, que o problema é compressão do nervo, Sim. Então a dor é compressiva, a dor não é degenerativa. Entendi. Mesmo tendo um grau de degeneração do disco. Então, se a dor é compressiva, basta eu remover aquele pedacinho do disco que vazou. E com a câmera a gente consegue fazer isso sem agredir praticamente nada ao indivíduo. Então, a maioria dos procedimentos eles são feitos ambulatorialmente. Então, o paciente acaba indo para o hospital, faz o procedimento, 2 a 3 horas depois ele está em casa. Bom, então a gente está falando de realmente algo que é uma modernidade aí, o que tem de mais... A gente está falando de modernidade, mas a gente fala em muita tecnologia e conhecimento, né, doutor? Com certeza. Tem muito conhecimento, a gente sabe que tem que ter aí especialidades que, na verdade, não é todo médico que é apto para desenvolver esse tipo de cirurgia. Não, e isso é normal, porque essas novas tecnologias, elas requerem treinamento. Sim. Tá? E no início a gente precisou buscar esse treinamento fora do país, fora do Brasil. Hoje já existem diversos cursos, inclusive a gente ministra alguns cursos para treinar, capacitar
novos médicos. Quer dizer, traz para o Brasil aquilo que vocês obtiveram de conhecimento lá fora e vai treinando, né? Vai passando adiante esse conhecimento. Exato. E já é assim, por exemplo, é muito utilizado? Porque assim, a gente está falando que hoje já dá para fugir do tradicional, em alguns casos ainda vai a cirurgia convencional. Mas tem um número maior de indicações da cirurgia endoscópica, por exemplo, do que da convencional? Talvez nos últimos 5 anos a gente tenha observado aí um aumento significativo das indicações das cirurgias endoscópicas. Que tipo de paciente que tem um perfil para essa cirurgia? Porque no início a gente imaginava que era só a hérnia de disco. Tá. Com a própria evolução, não só técnica, mas dos próprios equipamentos, a gente começou a fazer descompressões de uma forma geral, da própria medula, nervo, raiz nervosa. Então a gente, se precisar, por exemplo, fazer uma raspagem no osso para descomprimir um nervo, hoje é possível. Para tirar algum cisto na coluna que está causando algum sintoma nesse paciente, hoje é possível fazer por vídeo. Então, quer dizer, algumas biópsias hoje é possível fazer por vídeo. Alguns tumores hoje é possível fazer por vídeo. Então o leque de indicações foi aumentando por uma questão aí de desenvolvimento, não só técnico, mas dos materiais que são utilizados. Então hoje, a maioria dos problemas na coluna, eles são passíveis de serem tratados por vídeo. Agora a pergunta que não quer calar, né? Porque quando a gente olha quem sofre de coluna sente dor, hein? Eu falo porque eu já tive bastante dor na coluna e sente dor mesmo. Aquela dor que você respira e dói a coluna. Esse tipo de cirurgia, ele traz uma cura da dor definitiva? A gente precisa entender a causa dessa dor. Tá. Então, entender um pouquinho da doença que está causando essa dor. Então, se a gente fala de hérnia de disco nada mais é do que um pedaço do disco que se desloca, que ele vaza. Sim. Tá? E aí, esse pedaço deslocando, ele causa a dor muitas vezes limitante no indivíduo. Então, a partir do momento que eu removo esse pedaço do disco que vazou, a princípio, problema resolvido. O indivíduo está livre de novos problemas para sempre? Não, com certeza não, porque a gente precisa lembrar que é um disco doente, é um disco que já tem um certo grau de degeneração. Então, se esse indivíduo não mudar o seu estilo de vida, não cuidar da sua coluna, ele tem uma chance aí de voltar a ter a mesma hérnia no mesmo local, ou ter outros discos com problemas. Então, o tratamento, a gente sempre fala com os nossos pacientes, né? Ele obrigatoriamente exige uma transformação. Uma transformação é alguma coisa que o paciente está fazendo de errado. O nosso organismo, ele dá um sinal de alerta em forma da dor que a gente não está cuidando da forma correta que a gente precisaria. Sim. Então, se o indivíduo ele não transforma, ele não entende essa transformação, em alguns anos ele volta com talvez o mesmo problema ou algum outro problema diferente, mas que talvez precise de um novo tratamento. Agora, entendendo, por exemplo, a pessoa passou por esse tipo de cirurgia, vamos falar de uma pessoa que é extremamente ativa, praticante de esporte. Essa cirurgia permite que a pessoa volte para a rotina dela de praticar esporte, de ter aquela vida, né, mais ativa, ou por ser coluna acaba limitando mais a vida da pessoa? A princípio, vida normal. A gente senta e monta um planejamento com o paciente, realmente para ele poder atingir o objetivo dele. Então, se ele quer, por exemplo, voltar a fazer maratona, ótimo, é isso que nós vamos fazer. Então, aí, e lembrar que é importante, né? A maioria dos problemas da coluna a gente consegue resolver sem precisar fazer nenhum tipo de intervenção. Sim. Sem precisar fazer cirurgia, nada. Agora, os pacientes que precisam realmente, a gente monta um planejamento. Então vamos fazer o procedimento endoscópico, vamos resolver o problema da sua compressão da raiz, do nervo, e aí a gente vai montar um programa de reabilitação. Então a gente está falando, na verdade, de um tratamento muito individualizado, de acordo com o perfil do estilo de vida da pessoa, né? Como o senhor falou, a gente prepara. Se o cara quer correr uma maratona, nós vamos fazer um trabalho. Primeiro a cirurgia, que é sanar o problema. E depois tem uma equipe multidisciplinar que dá esse acompanhamento para que a pessoa retome essa Isso essa é fundamental, rotina. Senão eu não consigo ter esse resultado sozinho. Então, isso é importante. Hoje a gente tem muitos outros profissionais que participam dessa recuperação, desse acompanhamento desse paciente. Então, não é só a parte médica. O procedimento talvez seja uma etapa. Sim. Agora, se ele não der continuidade... Tem o envolvimento do paciente. A gente não vai chegar naquele 100%, ou não vai chegar próximo ao 100%, que é o que a gente quer, que é o que a gente sempre torce. Às vezes o paciente pergunta, quanto eu vou melhorar? A gente sempre espera o 100%. E a gente vai fazer de tudo para isso. Mas ele tem uma responsabilidade muito grande para chegar nesse 100%. Muito. A gente precisa fazer a nossa parte,
mas o paciente precisa fazer a parte dele também. Bom, não é uma saia justa, apesar do programa aqui, é um programa que acontece na rede social, né? Vamos dizer assim, aqui no caras.ol.com.br. E eu sempre falo que a gente tem uma preocupação muito grande de conversar com especialistas para falar sobre determinados assuntos. E a gente sabe que hoje as pessoas têm o hábito muito de buscar na internet, eu acho que até por causa da pandemia isso aumentou muito, tratamento, medicação. Eu sempre falo que não se automedique, não se autofaça diagnóstico, porque a pessoa acaba criando um problema que nem existe, né? Qual que é a sua opinião, o senhor que trabalha muito nessa área específica de coluna, de dor, o que você diria para quem está nos acompanhando aqui, que está fazendo exercício online, que fica, sabe aquela coisa do famoso, eu vou acompanhar, eu vou seguir. Essa pessoa pode vir a desenvolver um problema se ela, de repente, não tiver consumido um conteúdo correto? Eu tenho uma preocupação com isso, porque eu vejo muita gente dando aula em virtual. E, gente, eu, como praticante de academia, eu já fui lesionada por fazer exercício sozinha, então eu sempre pratiquei com um profissional do meu lado. E aí eu fico pensando, será que essas pessoas estão se machucando em casa? Não vai desenvolver um problema maior? Desculpem, mas é uma pergunta que eu estou fazendo para o especialista. Aí talvez sejam duas coisas que a gente precisa discutir. A primeira, três, na verdade, né? A primeira é onde buscar informação. Tá. Que dependendo de onde a gente vai buscar informação, tudo acaba em câncer. Tudo. É verdade. Pode colocar a doença que você quiser. Tudo acaba na em internet, câncer. Tudo vai acabar em câncer. E muitos pacientes acabam chegando a esse diagnóstico de neoplasia ou de câncer. Sim. E chegam desesperados para consulta. Não, e na verdade não tem nada a ver. Aí ele já começa... E aí não tem nada a ver, na verdade. E isso acaba atrapalhando a questão psicológica também, sem dúvida. Segundo ponto, automedicação. Você levantou um ponto aí que a gente sempre discute nas redes sociais, sempre discute na própria clínica, reuniões e tudo mais. A automedicação, ela é muito comum, mas é muito perigosa. Dependendo da medicação, causa um efeito colateral que muitas vezes o paciente precisa ir para algum hospital para tratar esse efeito colateral. Sim. Então, isso é outro ponto realmente que a gente precisa discutir com muita cautela. É um assunto bastante polêmico. Sim. Tá? Então, assim... Mas se automedicar, nunca. Nunca. Tá. Nunca. Até mesmo, vou tomar aquele anti-inflamatório. Que é o mais comum. Analgésico talvez seja o mais comum, mas anti-inflamatório sempre tem alguém com anti-inflamatório em casa. Anti-inflamatório pode provocar uma série de problemas e problemas graves. Sim. Então, se for fazer um uso de alguma medicação, e ainda mais uma medicação por alguns dias, é importante ter uma assessoria e um acompanhamento de um profissional. Primeiro ponto. E aí, por fim, o terceiro ponto... A lesão, por exemplo, se uma pessoa tem uma lesão. A respeito dos exercícios fazendo em casa, isso, eu tinha até esquecido. No início da pandemia, assim, a gente até falava que fazer alguma coisa em casa online é melhor do que não fazer nada. Tá. Mas isso é difícil a gente realmente executar o exercício sozinho da forma correta. Então, assim, a gente observou realmente um número de lesões pouco maior desses indivíduos que estavam fazendo exercício por conta sem um acompanhamento profissional. É isso. E hoje talvez a gente já esteja numa fase, numa condição que a gente consegue realmente fazer um acompanhamento de algum profissional, ou de um fisioterapeuta, ou de um personal, realmente para poder reduzir essas lesões dos exercícios. Então, acho que a gente está numa situação talvez um pouco mais confortável de a gente procurar um acompanhamento de um profissional para voltar a fazer exercício. Mas é perigosíssimo. Que talvez... Bom, se a pessoa, de repente, ela já passou no médico, já passou no especialista, ela teve uma recomendação para fazer, por exemplo, um agachamento, levantar um pezinho, e ela vê um profissional que está dando aquela aula ali, ela sabe que ela é apta, que ela tem indicação. Agora, a pessoa ficar buscando na internet, é isso que eu tenho essa preocupação. Entendi. Ela não passa pelo médico, ela não passa por lugar nenhum, ela consome o conteúdo e ela desenvolve aquilo e começa a fazer em casa. Aí é perigoso. Esses casos, as pessoas se machucam, lesionam demais. Uma pessoa que não está acostumada a fazer exercício, por exemplo. Pois é. Que aí começa a ver aí algum famoso fazendo exercício e quer seguir. Tem que tomar cuidado. O exemplo. Mas agora, uma pessoa que já faz exercício, já está 3 anos fazendo academia, aí é mais tranquilo, ela vai ter um conhecimento mais do gesto ali, do movimento do exercício muito maior. A gente sabe que a coluna
Se a pessoa não sentiu dor, com certeza, Vai mais sentir. de 90% vai sentir dor, vai né? sentir, Até vai mais sentir. que 90%. 100% talvez? 100%? Não é muito, mas quase Depende 100. da idade que chegar. Porque se A coluna todo mundo vai- quiser viver 90 anos, vai ter problema na coluna. vai doer a coluna, com certeza. É isso aí, gente. Tem que ficar de olho, tem que ficar atento. Saúde Você tá aqui para isso. Acesse o nosso site www.caras.ol.com.br. Tire suas dúvidas, façam perguntas. Dr. João Bergamaschi, especialista em dor, coluna. Olha, trazendo novidades aí que é uma super novidade mundial, tá? É o que tem de mais moderno utilizado no mundo aqui hoje no Saúde Você. Doutor, um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer, tudo meu. Eu que agradeço. Parabéns, viu? Gostei. Obrigado, Vamos bater legal. mais papo, vamos Vamos. conversar. Gente, é isso. Então tem que tomar cuidado com o que você consome nas redes sociais. Sempre procure um especialista, Dr. João Bergamaschi, que está aqui dando informações importantes, trazendo o que há de mais moderno, de maior novidade no mundo. Então fiquem de olho. Acesse o nosso portal caras.ol.com.br, tire suas dúvidas e esteja sempre de olho a tudo que fala sobre saúde. Dr. João, obrigada. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Conversa extremamente agradável. Com certeza. E vocês fiquem de olho, porque a gente continua falando de saúde aqui na TV Caras. Olá, seja bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Caras e com um convidado muito especial, um querido, um amigo nosso da família e um médico que esteve na minha vida num momento muito importante. Dr. Moraes, seja bem-vindo ao Saúde Você. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você, Duda. Eu acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre um assunto muito importante para a população e agradeço o convite. Obrigada, nós que agradecemos. Ele veio aqui para dar uma aula, gente. Dr. Moraes hoje vai falar sobre feridas vasculares. E vamos começar entendendo se elas são comuns, doutor. Sim. Duda, esse é um assunto que eu gosto bastante, eu estudo bastante, né? Tenho até a oportunidade de dar bastante aulas a respeito desse tema. As feridas vasculares, elas são muito frequentes sim na população, né? Principalmente as úlceras venosas, elas acometem 1% da população mundial, né? E isso traz uma perda na qualidade de vida dos pacientes muito importante. Limita inclusive a condição de trabalho desses pacientes, né? Além de causar um efeito danoso no aspecto social. Esse paciente tem uma úlcera exudativa, às vezes com odor ruim, né? E muito dolorosa, que atrapalha a vida dele como um todo, né? Agora, assim, tem pacientes que sofrem anos, até décadas, né, com lesões vasculares. De que forma a medicina tem ajudado nesse tipo de tratamento, doutor? Isso é uma coisa que tem revolucionado nesse momento. A medicina tem conseguido evoluir de uma forma que a gente consiga resolver mesmo lesões crônicas como essas que você falou, né, de pacientes que têm úlceras há mais de 10, 20. Eu tenho pacientes com úlcera há mais de 40 anos. Mais de 40 anos? Passaram aí uma vida inteira sofrendo com essas úlceras. E hoje em dia a gente tem acesso a tecnologias que nos permitem sim tratar e cicatrizar essas úlceras de forma efetiva. E como se aplica a terapia de célula-tronco no tratamento desses casos mais complexos? Duda, quando a gente fala de tratamento de feridas complexas, né, feridas vasculares, a gente sempre tem uma terapia que a gente considera multimodal. Ou seja, ela está associada tanto com um acompanhamento multidisciplinar, com diversos profissionais, quanto com diversas terapias. Então, a gente nunca escolhe uma terapia única. E a terapia com células-tronco, ela vem para ser um adjuvante, um complemento no tratamento dessas úlceras. É algo muito novo, né? Eu tenho tido a oportunidade de tratar vários casos aqui em São Paulo com essa terapia, né? Onde a gente faz a coleta dessas células mesenquimais, células-tronco, células totipotentes, que têm a capacidade de diferenciação no tecido onde a gente vai aplicá-las. Qual que é o intuito? É regenerar, né? Fazer com que aquela lesão permita uma regeneração, não só uma cicatrização da ferida, mas também uma regeneração do tecido naquela área que está sendo lesada. Hoje em dia a gente consegue coletar, uma das técnicas que eu utilizo para fazer essa coleta de células totipotentes é a lipoaspiração. Lipoaspiração? A gente faz uma coleta por lipoaspiração, a gente utiliza as células mesenquimais presentes na gordura e injeta essas células na ferida. Isso potencializa o efeito de cicatrização dessas lesões. Então, lesões como essa que a gente conversou, de mais de décadas de evolução, Sim. A gente consegue reverter esse processo crônico e cicatrizar de fato essas lesões. E isso tem se mostrado com resultados muito bons, muito favoráveis e tem contribuindo aí para o tratamento desses pacientes. Agora, como que é e para que serve, por exemplo, a regeneração dérmica?
A matriz de regeneração dérmica é mais uma dessas técnicas modernas, né, que a medicina permitiu com a sua evolução. É como se fosse uma pele sintética, onde a gente consegue, por exemplo, o paciente tem uma lesão com exposição de tecidos nobres, por exemplo, osso, tendões, às vezes até vascularização fica exposta nessas lesões e a gente consegue, com essa pele sintética, de uma forma que o nosso público consiga entender, cobrir aquela área que não fica mais exposta e você protege esses tecidos nobres. E isso permite uma cicatrização mais precoce. Isso é muito importante porque evita muitas vezes a necessidade de amputação de membro, né? Então a gente tem conseguido bons resultados com a matriz de regeneração dérmica. Como no caso a tecnologia endovascular, ela auxilia no tratamento dessas feridas mais complexas? Isso revolucionou nos últimos 20 anos, Duda. Assim, antigamente a gente precisava de cirurgias arteriais muito complexas, com taxa de sucesso muito baixas. Hoje em dia, a gente com a terapia minimamente invasiva, que é a terapia endovascular, a gente consegue, com uma punção sem corte, revascularizar segmentos arteriais que estão ocluídos. Quando você melhora o aporte sanguíneo, oxigenação, chegada de nutrientes àquela área onde tem a lesão, você consegue potencializar a cicatrização. Então, às vezes o paciente, isso é muito comum em paciente diabético, né, que tem obstruções arteriais, e acabam desenvolvendo lesões e você consegue revascularizando de uma forma minimamente invasiva essa região que está doente e você consegue permitir que cicatrize de uma forma mais precoce. Agora, por exemplo, essas tecnologias médicas, o paciente precisa estar num ambiente hospitalar ou já é possível fazer isso em ambiente ambulatorial? Então, isso é muito legal, porque às vezes o paciente tem um conceito, principalmente nessa época de pandemia, de que ele precisa se internar para tratar essas lesões. E todo mundo está com medo do hospital, vamos combinar, né, gente? Sim, exatamente. E de fato é uma preocupação justificável, Sim. Né? A gente tem que... Não deve deixar de ir, né, doutor? Exato. Tem que tratar, mas... Em outras oportunidades a gente até conversou sobre isso já, né? Tipo, pacientes com doenças crônicas, eles não podem perder o acompanhamento. Se ele perde o acompanhamento, ele certamente vai descompensar e isso vai agravar seu quadro de saúde. Mas hoje a medicina evoluiu tanto que nos permite, em um ambiente ambulatorial, tratar feridas complexas como essa, sem a necessidade de uma internação hospitalar, às vezes sem a necessidade de cuidados mais importantes, só com terapias locais. A terapia de pressão negativa é uma dessas modalidades, né, de tecnologia que a medicina tem fornecido hoje, que ajuda muito no tratamento ambulatorial desses pacientes. Você sabe que eu sempre alerto aqui no programa para as pessoas o seguinte, a gente está falando aqui de temas muito importantes, são sempre especialistas que estão dando informação. E assim, gente, as estatísticas, principalmente durante a pandemia, de pessoas que vieram a chegar a óbito por outros problemas de saúde, porque deixaram de ir para o hospital, cresceram também, né, doutor? Então, as pessoas têm medo de ir para o hospital, é aquela coisa, você não vai para o hospital por uma dorzinha aqui ali que você sabe que você controla em casa, né, tem uma orientação médica. Agora, se você é um paciente de tratamento de doença crônica e precisa de acompanhamento médico, não deixe de procurar um profissional, não deixe de ir ao hospital, porque você pode ter complicações. E aí o estado inicial de um problema pode se agravar ao longo do tempo, porque a pandemia está aí, não sabemos quando vai acabar, né, doutor? E a saúde tem que ser cuidada. Agora, doutor, falando de pacientes com diabetes, por exemplo, normalmente o paciente diabético, pele fica sensível, e aí essas pessoas normalmente têm lesões e às vezes nem sente. De que forma que essa tecnologia médica pode ajudar e se ela consegue até evitar, em alguns casos, amputações, né? Exatamente. É muito frequente a gente ter pacientes com pé diabético, que são os pacientes que têm uma perda de sensibilidade nos pés, vir a desenvolver lesões e essas lesões são muito graves. Esses pacientes, em geral, têm uma imunidade mais baixa, eles são mais susceptíveis à infecção. Então é muito frequente a gente acompanhar esses pacientes chegando para nós já no estágio avançado de uma doença, de uma lesão que possivelmente pode evoluir para amputação. Com a tecnologia atual, a gente já consegue, em muitos casos que antes a gente teria que partir para uma cirurgia de amputação, ainda manter viável esse membro. De que forma a gente consegue isso? Fazendo um debridamento, fazendo uma limpeza cirúrgica dessa lesão e utilizando, às vezes, o artifício da terapia de pressão negativa, associada à matriz de regeneração dérmica, ou mesmo a terapia com células-tronco, tem contribuído muito para salvar esses membros, né, e ajudar esse paciente numa reabilitação mais precoce.
Eu gostaria de salientar e levar essa informação para a população, né, porque eu tive uma paciente essa semana que me trouxe isso, né? Ela, com medo de procurar um serviço de saúde por conta da pandemia, ela começou a seguir orientações que ela pesquisou no YouTube para um pé diabético. E aí, o que acontece? Ela chegou para nós já numa situação muito grave, a gente conseguiu reverter, não foi necessário a amputação dessa paciente, mas assim, ela já chegou numa situação muito crítica e me assustou muito, e eu percebi isso, porque foi a primeira paciente que me falou, seguindo orientações de internet, né? O Dr. Google, infelizmente, não tem CRM, então a gente precisa sim ter um acompanhamento desses pacientes, tá? Bom, a gente sabe que a internet, ela hoje possibilita você buscar muitos conhecimentos, mas quando a gente fala de saúde, não é na internet que você vai procurar informações de saúde. A não ser que você tenha um especialista, que você acompanha, mas, gente, nada substitui o ato presencial, né, doutor? E como o doutor falou, médico tem CRM. Então, às vezes, você vai lá na internet, pesquisa alguma coisa, você tem 2 fatores aí que podem acontecer. O primeiro é que você pode fazer um diagnóstico, um autodiagnóstico totalmente errado e piorar algo que você nem de repente teria agravado. E o segundo é o fator emocional, né? Já viu aquela pessoa que tá com o carocinho aqui e fala, vou pesquisar na internet, nossa, posso ser câncer. E aí a pessoa já tá assim, totalmente debilitada emocionalmente, e a gente sabe que a cabeça, ela controla o resto do corpo. Então não fica fazendo pesquisa. Tem dúvida, quer ter informação é uma coisa, mas não deixe de procurar um especialista, né? Exato. Agora, doutora, a gente falando daqueles tratamentos com espuma, de que forma eles trazem bons resultados, por exemplo, em caso de tratamentos de úlceras em membros inferiores? Então, quando a gente fala do tratamento de espuma, que está muito na mídia hoje em dia, o tratamento com espuma, porque ele é um substituto à terapia cirúrgica, né? Então, a gente tem utilizado bastante, isso cresceu muito nessa época de pandemia, o tratamento de varizes e mesmo de situações mais graves, onde o paciente tem uma insuficiência venosa que levou à formação de uma úlcera na perna. O tratamento com espuma consegue, às vezes, cicatrizar essa lesão sem a necessidade de uma internação hospitalar. Então, o paciente tem o tratamento da sua doença venosa no ambiente ambulatorial sem uma necessidade de uma intervenção maior, né? E isso tem ajudado bastante o tratamento desses pacientes. Bom, agora a pergunta que eu não quero falar, eu sempre, quando eu falo de saúde, eu sempre penso em quem está em casa, em quem está acompanhando, porque a pessoa fica pensando, tudo bem, o doutor explicou tudo isso. Eu posso tratar? É acessível? Né, doutora? A gente está falando de um país onde a gente paga para ter saúde, né? E, infelizmente, eu volto a chamar a atenção aqui do nosso governo que as pessoas precisam ter acesso à saúde de uma forma prática, fácil. O tratamento não pode ser só para quem tem poderes aquisitivos melhores. Tratamento de saúde é para quem tem vida, é para qualquer tipo de ser humano. Então, doutor, eu gostaria de saber se esse tipo de tecnologia ela é acessível para qualquer pessoa que precise de tratamento. Hoje em dia, Duda, por que eu acho que é importante esse tema, assim, né? Porque hoje o Brasil é um país que está em desenvolvimento, mas com a pandemia a gente regrediu muito na questão econômica. Então, você está percebendo que a gente tem aí um nível, né, de desempregados subindo, crescente, né? O desemprego no país tem aumentado bastante. A gente tem percebido que os pacientes têm perdido acesso ao convênio também, porque o poder aquisitivo realmente diminuiu. E o acesso à saúde hoje, né, todos temos o SUS como um meio de acesso à saúde. E essas tecnologias modernas, né, que a gente está discutindo tanto aqui sobre as tecnologias médicas atuais, elas estão se difundindo cada vez mais até no ambiente do SUS. Isso, né? É importantíssimo. Isso é importantíssimo, eu acho fundamental, porque isso consegue reverter muitas vezes um quadro muito grave de uma doença que pode levar a uma amputação ou uma situação até de risco de vida para o paciente. Então, essas tecnologias têm se difundido cada vez mais, mas vale aqui o reforço para os nossos representantes, nossos governantes, né, que não é uma questão política, é uma questão de acesso à saúde. Exatamente. Que é um direito de todo cidadão. Então, vamos divulgar e promover o acesso no SUS a essas tecnologias. E cobrar dos nossos governantes também, né, que as pessoas tenham realmente o acesso à saúde. Porque eu sempre falo o seguinte, quando você vê pessoas ficando doentes com melhor poder aquisitivo, vão para os hospitais mais renomados. Então, eu convido aí os governantes a conhecer um pouquinho do SUS e perceber que tipo de saúde o povo brasileiro está tendo e merece respeito, merece cuidado. E nós temos grandes especialistas no Brasil para tratar e salvar vidas. Então, a gente conta aí com os nossos governantes. Doutor, obrigada pela sua participação.
participação. Sempre um prazer recebê-lo aqui. É sempre muito bom E obrigada estar com por vocês. ter me visitado num momento muito delicado da minha vida. Não lembro, eu estava entubada, mas obrigada pelo carinho com a minha família. Que isso. E de sempre, pelo carinho de sempre. Eu que agradeço sempre, Duda. Para mim sempre é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, Dr. Moraes, gente, acessa lá, segue nas redes sociais, vascular, cuida de mim, cuida da família. E se você quiser saber mais informações, acesse também o site da TV Caras, né, .uol.com.br, e a gente continua falando de saúde com vocês.